Fala galera, imagina que esses homens conheceram uma mulher diferenciada e o nome dela é Jennifer e ela faz coisas que eu não faço com você, porque esse é o filme Jennifer e eu sou o F, o errei feio, porque o melado vai cantar, então vamos recapitular. Tudo começa com dois policiais fazendo seu trabalho do dia a dia, comendo seu almoço no meio do mato para não ter que ver nada de errado e precisar trabalhar. Mas sabemos que vida de policiais brasileiros não é fácil, pois Frank começa a escutar uma mulher gritando desesperada, e um homem meio calvo, com cara de maluco, estava carregando uma mulher e diz que precisava acabar com ela ou seria o fim. Mas o policial não quer saber e dá um tiro de aviso nele, e ele vai checar, mas o cara ainda estava vivo e suas últimas palavras foram Jennifer. E Frank fica todo feliz que conseguiu salvar a jovem, mas quando ele olha para a cara dela, tinha algo de errado, pois seu olho era preto e ela não parava de rosnar como se estivesse se transformando em algo, e ele acaba se arranhando tentando soltá-la. Galera, no momento que eu visse aquele olho preto, já teria metido o pé, porque ou é demônio ou é aqueles caras que fazem tatuagem no olho, que no caso é crack, então já estava tudo perdido. E chegando na delegacia, ele precisava registrar o que aconteceu e ninguém estava acreditando que um cara do nada queria fazer aquilo. E Frank não entende o porquê disso e o pessoal acha muito estranho o rosto dessa mulher, porque a todo tempo ela fica escondida e agora ela não para de olhar para ele. Frank está cansado de mais um dia de trabalho, e o que era para ser algo tranquilo acabou se tornando um pesado. Mas aquilo não é mais pesado do que ficar em casa, pois assim que ele chega, sua esposa já começa a falar que ele chegou atrasado pro jantar, e começa a reclamar que ele sempre fazia isso, e na janta vemos que ele tem um filho adolescente mequetrefe que não quer nada com nada, e o clima fica meio merda na mesa, e ele percebe que sua ferida estava estranha e não estava cicatrizando, então ele vai no banheiro chupar a ferida. Que porra é essa, marreco? Mas o que ele não sabia é que quando saísse do banheiro, sua esposa estava querendo fazer o mesmo com ele. Mas na hora da brincadeira, ele começa a lembrar da Jennifer e começa a fazer algo selvagem. E sua mulher fica com raiva e ele não entende nada. No dia seguinte, ele não para de pensar na Jennifer. E sua assistente diz que só sabe o nome dela, mas não sabem de onde ela veio ou onde morava. E aquele careca, na verdade, não era um maluco, mas sim um cara muito rico que em pouco tempo sumiu e perdeu tudo, mas ninguém nunca soube o porquê. E ele pede pra ver onde ela estava e Jennifer estava em uma cela especial e estavam cuidando dela até entender o que aconteceu. O problema é que assim que ele chega, ela já vem o abraçando e ela estava com muito medo. Mas se alguém vê os dois assim, Frank que vai ficar com medo. Ele diz que a levaria para um lugar seguro e ao invés de deixar em um abrigo de mulheres, ele a leva para sua casa e deixaria ela dormir no sofá. E ela pede para lamber sua ferida que não se curava. E agora tudo parecia que ele ficaria bem, mas de madrugada ela começa a escutar um som e por acaso era o gato da família. E ela começa a olhar para ele com maldade porque estava com fome. Já avisei que vai dar merda isso. De madrugada, Frank começa a sonhar com ela como se fosse uma mulher muito bonita e acorda para beber uma água gelada, mas o que ele não contava é que ela estaria como veio ao mundo olhando para ele. E para piorar, sua esposa aparece na hora e fica desesperada com o rosto dela, e seu filho aparece e fica mais desesperado ainda. E Frank tenta dizer que ela era vítima do último caso que ele resolveu, e essa é a maior burrice que eu já vi, porque sua esposa começa a ficar com raiva e diz para tirar ela dali, porque não dá pra ficar trazendo todo mundo pra dentro de casa. E seu filho começa a olhar pra ela de forma diferente, porque ela era igual camarão. E na raiva, Jennifer dá uma bitoca nela e sua boca fica toda marcada, e agora ele não sabe o que fazer com ela. Ele a leva para o meio do nada e diz que deixaria ela ali, mas ela pega a mão dele, enquanto uma está no volante, outra está no carinho, e os dois começam uma brincadeira nervosa dentro do carro. E como ele não quer se livrar dela, à noite ele volta pra casa e sua esposa fica com raiva. O problema é que quando eles vão atrás dela, ela estava trancada no banheiro e ela fez o famoso churrasquinho de gato. E agora eles não sabem o que pensar, porque ela pode ser muito perigosa. E sua família decide ir pra casa de outra pessoa enquanto que ela estiver ali. Frank está dormindo pensando que estava perdendo tudo por causa de uma estranha, quando ela aparece mais uma vez de madrugada e perto dela ele não conseguia se controlar. E mais uma vez os dois
dois dão uma brincada nervosa e no dia seguinte Jennifer estava diferente porque já estava agindo mais normalmente. E ela vai até uma jovem que estava brincando na piscina e começa a lamber os beiços porque ainda não tinha tomado o café da manhã. Mas como a jovem inocente não faz nada. Frank chega mais um dia do trabalho e esse foi um dia muito cansativo. O problema é que ele começa a escutar um som estranho vindo do porão e quando olha, Jennifer estava se alimentando, porque aquela jovem virou boneco. E ele fica desesperado porque não sabe mais o que fazer com ela. E ele ainda poderia ser preso, então no dia seguinte ele a leva até um circo afastado da cidade e diz que tinha a pessoa certa para eles e que faria muito sucesso, mas o cara ficou meio desconfiado. E Frank diz que era policial e que tudo ficaria no sigilo e entrega um pouco de dinheiro para ele manter tudo abafado. E pessoal, se vocês sobreviveram até aqui, se prepara, porque sempre que algo de ruim acontece, quer dizer que pode ficar muito pior. Então respira no tórax, deixa o like, se inscreve com o sininho ativado, porque assim você vai se proteger da Jennifer e da Rita. Agora vamos continuar? Frank volta para casa para saber se estava tudo certo, mas percebe que tudo estava muito silencioso e sabe que algo aconteceu. E quando abre a geladeira para pegar um pouco de água, o dono do circo simplesmente tinha virado boneco, porque ela não deixaria ninguém o separar do Frank e mais uma vez ele precisa se livrar do boneco. E enterra no quintal e à noite ele prepara algumas roupas e ele sairia da cidade porque estava muito perigoso ficar perto das pessoas. E ele vai para uma casa abandonada de campo e agora entendemos o que aconteceu com o careca do começo do filme, porque ela é tão feia que consegue resetar o sistema e fica muito bonita. E naquele lugar ele não tinha nada para fazer, apenas ficar comendo. Isso não é ideia não, ué. As coisas estavam ficando difíceis e Frank está sumido há muitos dias. Então nessa pequena cidade ele começa a procurar emprego porque precisava sobreviver. E ele para em uma pequena loja e pede trabalho, mas a dona acha estranho um cara como ele que nunca esteve no local pedir emprego. Mas ele consegue facilmente. E ele foi de policial para faz tudo. Mas aquilo era o suficiente para comprar pão para ele e linguiça para ela. E toda noite ele ficava acabado porque ela era insaciável. Frank está trabalhando e ele começa a se dar bem com a dona do lugar. E ela tinha um jovem mequetrefe e aparentemente tudo estava indo bem. Mas o que ele não sabia é que Jennifer estava na cidade e estava observando tudo. E sabemos que ela não deixa passar nada. E à noite rolaria uma festa dos jovens na floresta e ela aparece e começa a fazer o som do acasalamento para atrair o filho da dona. E do nada ela sai correndo pro meio do mato e como ele nunca tinha brincado, essa seria sua oportunidade, e ele sai correndo atrás dela. Você é burro, cara, que loucura. Quando ele consegue alcançá-la, ela estava fazendo uma pose diferente, a pose do falecimento, e ele cai no golpe. E depois Frank chega em casa depois de mais um dia cansativo e começa a escutar um som estranho e o jovem estava sendo comido vivo, mas ainda estava vivo. E Frank não aguenta mais aquilo e acabaria com ela. Então ele a leva para o meio da floresta e a amarra para acabar com tudo. Mas por acaso estava passando um caçador e ele acaba levando um tiro para ficar esperto. E quando o cara vai ver se ele estava vivo, suas últimas palavras são Jennifer. E agora entendemos que isso é um loop da desgraça. E agora ela começa a se apaixonar pelo caçador porque ele salvou sua vida. E esse foi o filme Jennifer. E galera, se chegou até aqui, podemos aprender duas coisas. Se conhecer uma Jennifer que faz coisas diferentes, não fique pra ver o que é. E segundo, se você não deixar o like e se inscrever, provavelmente ela vai sentir seu cheiro e vai ficar apaixonadinha por você. Então não faça por sua conta e risco. Agora vou nessa, obrigado a todos e fui! I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's home to me, and I walk